Apocalipse capítulo 11. Quem achou, diz amém. Diz assim. O título do capítulo é As Duas Testemunhas. E o capítulo diz o seguinte, a partir do verso 1. Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e foi-me dito, levanta-te e mede o templo de Deus, o altar e os que nele adoram. Deixa, porém, o átrio que está fora do templo. Não o meças, porque foi dado aos gentios. Estes pisarão a cidade santa por 42 meses. E darei poder às minhas duas testemunhas, e elas profetizarão por 1270 dias, vestidas de saco. Estas são as duas oliveiras e os dois candeeiros, que estão diante do Senhor da terra. Se alguém lhes quiser causar mal, das suas bocas sairá fogo e devorará os seus inimigos. Se alguém lhe quiser causar mal, importa que assim seja morto. Esses homens têm poder para fechar os céus, para que não chova durante dias, e em que estiverem profetizando. Vou repetir o versículo 6. Esses homens têm poder para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que estiverem profetizando. E tem poder sobre as águas para convertê-las em sangue, e para ferir a terra com toda a sorte de pragas, quantas vezes quiserem. Quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra e as vencerá e matará. E os seus corpos ficarão expostos na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o seu Senhor também foi crucificado. Homens de vários povos, tribos, línguas, nações, verão seus corpos mortos por 3 dias e meio, e não permitirão que sejam sepultados. Os que habitam na terra se regozijarão sobre eles e se alegrarão, mandando presentes uns aos outros, porque esses dois profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. Depois daqueles 3 dias e meio, o espírito de vida vindo de Deus entrou neles, e eles se puseram de pé. E caiu grande temor sobre os que viram. Então ouviram uma grande voz do céu que lhe dizia: sobe para aqui. E subiram aos céus em uma nuvem, e os seus inimigos os viram. Naquela mesma hora houve um grande terremoto, e caiu a 10ª parte da cidade, e no terremoto foram mortos 7.000 homens, e os demais ficaram atemorizados, e deram glória ao Deus dos céus. É passado o segundo ai, e o terceiro ai cedo virá. O 7º anjo tocou a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: o reino do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará todo sempre. E os 24 anciãos que, assentados em seus tronos diante de Deus, prostraram-se sobre seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que era, porque tomaste o grande poder e reinaste. E iraram-se as nações, então veio a tua ira, o tempo de serem julgados os mortos, e o tempo de darem recompensa aos profetas, teus servos, e aos santos que temeram teu nome, e pequenos e grandes, e o tempo de destruírem os que destroem a terra. Abriu-se o céu no templo de Deus, e a arca da aliança foi vista no seu santuário,
e houve relâmpagos, vozes e trovões, terremotos e grande chuva de pedras. Amém? Vamos orar? Pai, nós diante de Ti mais uma vez, através desta oração, queremos Te pedir que o Senhor traga revelação aos nossos corações nesse momento. Que a Tua palavra que foi lida possa ser interpretada segundo a vontade do Teu Espírito Santo. Não segundo vontade de homens, não segundo a minha vontade, mas segundo aquilo que o Senhor quer falar conosco, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, esse texto do capítulo 11 de Apocalipse é um dos textos mais difíceis de se interpretar em Apocalipse. Um dos textos mais emblemáticos e um dos textos mais, vamos dizer assim, ricos em simbolismo e também alegoria. Os irmãos hão de lembrar que quando nós iniciamos essa caminhada para estudar o livro de Apocalipse, eu falei que era importante, muito importante, nós não entendermos Apocalipse de forma literal. Porque se a gente for ler, estudar Apocalipse e interpretá-lo de forma literal, do jeito que está aqui, nós estaremos muito suscetíveis a errar. Se a gente for ler Apocalipse de forma literal, na sua literalidade, nós vamos errar. Porque o livro de Apocalipse não é um livro literal. Não é um livro literal de forma pelo tempo. O tempo que ele foi formatado não é literal. As coisas que foram escritas não é para ser interpretado de forma literal, é para ser interpretado de forma simbólica, simbológica. E o que é um símbolo, pastor? Um símbolo é algo que a gente vê e remonta ou relembra algo muito mais importante. Algo que traz uma ideia muito maior do que o próprio símbolo. Por exemplo, quando a gente olha para a bandeira do Brasil, o que é que vem à nossa mente? Você olha para a bandeira do Brasil, o que é que retoma quando você olha para a bandeira? O quê? Pode falar alto aí, que eu não estou... Leva aí, Vinícius, o microfone. A gente vai participar bem aqui hoje. Acho que foi Miriam que falou, não foi? Fala aí, Miriam. Nação. Da nação. A bandeira do Brasil, você olha aqui, é um pedaço de pano, né? Um pedaço de pano, um tecido, que por si só é um tecido. Mas o símbolo, bandeira do Brasil, relembra e retoma uma nação, uma pátria, pátria amada, um povo, né? Então veja aqui, não é o símbolo, mas o que o símbolo representa. Então, quando a gente vai ver Apocalipse, a gente tem que ver o Apocalipse como um livro também que tem muito simbolismo. E quando João vai falar sobre isso, a gente precisa interpretar esse símbolo. Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente vai ver nesse capítulo 11, para a gente interpretar o capítulo 11, nós precisamos olhar para o capítulo 11 com um olhar simbólico, um olhar que ele tem muito símbolo por trás. Né? Alguns filósofos da antiguidade vão interpretar Apocalipse do começo ao fim como uma alegoria. E a gente não pode, eu não vejo ele na sua totalidade como alegoria. Em partes, né? Mas na boa parte como simbolismo. Então, nesse capítulo aqui, a gente vai ver a figura de duas testemunhas, certo? Então, aparece aqui agora a ideia de duas testemunhas. Aparece também agora a figura da besta que sai do abismo. Primeira vez surge aqui a ideia de um anticristo, de alguém que vai ser opositor à igreja, vai ser a oposição ao evangelho, a Jesus Cristo. Então, vamos começar
A partir agora do versículo 1 do capítulo 11, e tudo que a gente for vendo de forma paulatina, a gente vai tentar interpretar à luz de símbolos. Beleza? Todo mundo entendeu o que é um símbolo, né? Quer ver um exemplo de símbolo para ficar mais fixado? Se eu fizer um desenho aqui de um peixe, o peixe representa o quê? No nosso meio, quem sabe? O cristianismo. Então, quando você vê um peixe atrás de um carro, né, em algumas Bíblias, inclusive, na capa tem um peixe bem grande, representa o cristianismo. Então, é o símbolo, né? Quer ver um outro exemplo? Se eu fizer isso aqui para você, esse símbolo, isso aqui é o quê? Continência. Relembra o que para você? Autoridade, quartel, exército, né? Hierarquia. Então veja que isso é um símbolo. A continência é um símbolo, né? Até no hino nacional, ele existe vários símbolos. Quer ver um exemplo que talvez você canta um hino e não sabe? Tem uma parte que diz assim, nessa flâmula, né? Como é que canta? Como é que canta? Fala aí que eu não estou ouvindo. Fala aí, Solange. Solange não, Ângela, perdão. Ângela. Paz no futuro e glória no passado. Verde e louro dessa flâmula. O que é uma flâmula? É um simbolismo, né? Verde e louro dessa flâmula. Vamos ver o que é flâmula. Mas o que eu quero falar é porque não tem, né? Aquela haste aqui que a gente bota as bandeiras. Mas lá em cima, né? Lá em cima da bandeira tem uma estrela. No ferro, né? Daquele ferro que segura a bandeira tem uma estrelinha, né? No hino nacional fala daquela estrela ali, né? Que a bandeira está ali alçada, né? No mastro. A gente vê, depois eu vou mostrar para vocês. Então aquela estrela ali é um símbolo também. Então o símbolo é isso, algo que nós vemos que remonta a algo muito maior do que o próprio símbolo. Entenderam, né? Então agora eu volto para o texto lá de Apocalipse e vamos olhar versículo por versículo. Foi-me dado um caniço. O que é um caniço? Quem sabe? É o quê? Não. Vou dar um exemplo. Paixão. Na sua época, quando você criava suas filhas pequenas, você dava nela com os quê? Você ia lá, menina, eu vou dar em você. Aí corria para dar nela, dava com o quê? Com cinto. Mas a minha avó dizia assim, ó, você vai lá pegar a vara, lá no pé, vai pegar a varinha, que você vai pegar de vara. E não traga uma vara nem mole e nem pequena, não. Né? Caniço é um pedaço de madeira, uma vara. Um caniço. Feito bambu. Isso, tá vendo? Vocês estão lembrando? Tem gente aqui que já deu demais com um pedacinho de bambu. Amenaído, né? Vara de pescar. Então você fala, vou pescar de caniço. É aquela varinha de bambu. É aluna, né? Ah, tá vendo, Miriam? Parabéns. Então João está dizendo aqui, veja a visão. Foi dado esse caniço, essa varinha de bambu a ele, semelhante a uma vara, e foi dito, levante-se, mede o templo de Deus, o altar e os que nele adoram. Versículo 2. Deixa, porém, o átrio que fica de fora do templo. Não meças, porque foi dado aos gentios. Esses pisarão a cidade santa por 42 meses. Então, o que está acontecendo aqui? João foi dado uma varinha de bambu a ele e disse a ele essa voz, ó, você vai medir o templo, você vai medir o altar de Deus, você vai medir ali o átrio interior.
Os irmãos vão lembrar que o templo lá de Jerusalém, o templo que foi constituído por Deus, ele tinha o Santo dos Santos, né? A parte mais interna, onde só o sumo sacerdote entrava. Ele tinha um átrio, ali uma área adjacente ali, onde o sumo sacerdote chegava, lavava a mão, tudinho. Tinha uma parte mais externa, né? Onde ficava ali o incenso, o fogo ali, e a parte do átrio exterior, onde as pessoas ficavam para fazer o sacrifício. Chegava ali com os animais para fazer o sacrifício. Então, entendendo mais ou menos isso, é como se João recebesse uma ordem de pegar esse caniço, essa vara, e medisse a parte onde está o templo de Deus, o altar de Deus. Lembra lá no começo que ele vê o templo, vê o Deus sentado no trono? É como se ele fosse medir aquilo ali. E aí você pode perguntar, mas por que foi dado uma vara a ele, foi feito um pedido para ele medir? Então veja, aqui é um simbolismo. O que acontece aqui? Alguns historiadores, e é o que eu mais me aproximo, entendem que esse versículo 1 e versículo 2 está falando da igreja de Deus, no sentido de templo. Quem é o templo de Deus? O templo somos nós, a igreja de Deus. A igreja na sua totalidade. Jesus vai dizer, olha, destrua esse templo, né? Quando ele vai dizer, e eu vou reconstruí-lo. Jesus estava falando de que templo? Um templo espiritual. Nós, a igreja do Senhor. Então, a ideia de medir, imagina, por que medir? Porque a ideia de que é como se Deus pedisse para João separar quem é dele e quem não é. Imagina que você compra um terreno. Você compra um terreno, aí não tem nada, só o terreno. Não tem casa, não tem nada. Aí chega um cara, um vizinho esperto, e compra o terreno do seu lado. Aí, quando a vez que você chega lá, ele passou um pouquinho a cerca. Aí foi pegando um pedacinho do teu terreno. Aí o que você tem que fazer? Você tem que medir. Olha, na escritura que eu comprei, ele é 10 por 10. Me dá uma trena aí, eu vou medir. Certo? Aqui é 10 metros. Pronto. Daqui para cá é meu. Daí para lá é seu. Então, a medição traz a ideia de quê? Segurança. Você está se resguardando, dando segurança para o terreno que é seu. Você está dizendo para o mundo, ó, isso aqui é meu. E daqui para lá é de qualquer outra pessoa. Mas ninguém pode passar. Ninguém pode invadir o que é meu. Não é isso? Então, a ideia desse versículo 2, desse versículo 1 e 2, João inicia com a ideia de que ele está mostrando que Deus está juntando e separando quem é os dele. Deus está medindo ali quem está no templo, né? A ideia, veja o que ele vai dizer. Foi-me dado caniço semelhante a uma vara, e foi dito, levanta e mede o templo de Deus, e o altar, e os que nele adoram. Então, a ideia de que Deus está medindo, Deus está juntando os dele. Aí deixa, porém, um átrio que está fora do templo. Não meças. Por que não meça? Porque foi dado aos gentios. Na ideia de gentil, o gentil é aquele que não é judeu, aquele que não é da promessa, aquele que não está na promessa, né? Nós sabemos que em Jesus todos nós somos gentios, alcançados pela promessa, lógico. Mas a ideia aqui, ele não está falando de nós, povo de Deus, ele está falando daqueles que não aceitaram Jesus. Está falando de gentil como um simbolismo daqueles que não aceitaram seguir a Cristo, que não estão dentro da promessa. Então ele continua. Esses pisarão a cidade santa por 42 meses. Outro simbolismo aqui. 42 meses não é um número, não é uma data exata. 42 meses aqui representa o tempo que a igreja vai ser perseguida pelo mundo. É como se fosse do começo da primeira vinda de Jesus até a segunda vinda de Jesus. Então, a ideia de tempo aqui é a ideia de
período entre a primeira vinda e a segunda vinda de Jesus. Nesse espaço de tempo, a igreja está sendo pisada. A igreja está sendo o quê? Perseguida, não é? Ou nós não somos perseguidos hoje? Será que a igreja não é perseguida hoje? É, e muito. Quer ver um exemplo? Pandemia do Covid-19. A primeira coisa que mandaram fechar foi quem? A igreja. Fecha a igreja. Foi a primeira a fechar e a última a abrir. Né? Qualquer coisa que tem, persegue os pastores. Nos países aqui da nossa, não tão longe do Brasil, aqui na América Latina, estão fechando as igrejas, né? Perseguindo os pastores. Inclusive, hoje em dia, aqui no Brasil, está começando a piorar a questão da liberdade de você pregar. Por exemplo, antigamente era mais comum você ver pessoas cristãos pregando dentro do metrô, dentro do ônibus. Agora estão sendo perseguidos, não pode mais não. Não pode, nas integrações, né? Inclusive, uma vez eu estava no metrô, o irmão começou a pregar, levantou-se um cara contra ele, ele só não deu no irmão porque a gente se levantou. Ele ia dar no irmão. Porque você está me atrapalhando, você falando aí, ninguém é obrigado a ouvir essas tuas besteiras, não. Aqui, né? Na estação do metrô. Então, foi obrigado a turma colocar o cara para fora mesmo. Não colocou o cara para fora na estação do Joana Bezerra, porque ele partiu para cima do irmão. Estava com uma guitarrazinha cantando, louvando e pregando. Então, a igreja ela é pisada, a igreja ela é perseguida. Então, a ideia aqui é que Deus está dizendo, olha, nesse período de tempo, você não precisa medir o que não é seu. Você vai medir o que é seu? Você vai medir só o que é seu. O que é do mundo não precisa, do outro não precisa você medir. Então, esse período de tempo remonta à ideia da perseguição que a igreja passará. Versículo 3. E darei poder às minhas 2 testemunhas, e elas profetizarão por 1260 dias, vestidos de saco. Pastor, quem são essas 2 testemunhas? Quanto tempo é que é literalmente esse tempo que a gente está vendo? Esses 2 caras vão estar vestidos de saco mesmo? São perguntas que nós nos fazemos. E aí a doutrina vai trazer algumas interpretações. Primeiro, quem são essas 2 testemunhas? Há uma doutrina que diz que essas 2 testemunhas são Elias e Enoque. Pastor, por que essas 2 testemunhas podem ser Elias e Enoque? Porque são as 2 pessoas na Bíblia que não passaram pela morte. O que aconteceu com Elias? Elias foi o quê? Né? Foi levado ao céu, né? E Enoque foi o quê? Né? Transladado, né? Também. Então, essas pessoas não passaram pela morte. Então, a ideia que defende essa teologia é que se a gente for ver mais na frente, a gente vai ver isso, eles vão voltar e vão passar pela morte. Vão passar pela essa primeira morte. Na ideia de que todos, literalmente todos, passarão pela primeira morte. Certo? A primeira morte. Jesus passou ou não pela primeira morte? Até Jesus passou pela primeira morte. Então, quem defende essa ideia, defende que é a ideia de que todos passarão por essa primeira morte. Por quê? Porque Deus disse a Adão que certamente morrerás. Então, a consequência do pecado é a morte. Só que é a morte física ou é a morte espiritual? O pecado mata a gente o quê? Espiritualmente. O pecado nos mata espiritualmente. Então, essa ideia é trabalhada e ela cai um pouco. Por quê? Porque Deus nos fez para viver eternamente. Mas viver eternamente aqui ou ao lado dele? Ao lado dele.
Veja que a gente está construindo uma linha de raciocínio aqui. Certo? Aí, vamos continuar. Segunda interpretação. A segunda interpretação é de que essas duas testemunhas podem ser Moisés e Elias. Primeiro pode ser Enoque e Elias. Depois pode ser Moisés e Elias. Pastor, por que pode ser Moisés e Elias? Vamos ver. Volto para o texto. No versículo 4 vai dizer o seguinte: essas são as duas oliveiras e os dois candeeiros que estão diante do Senhor na terra. Se alguém quiser causar mal, da sua boca sairá fogo e devorará os seus. Quem foi que orou e desceu fogo do céu? Elias, né? Então a ideia de ser Elias, porque Elias tinha uma intimidade com Deus, de forma que Deus mandava fogo para destruir ali os inimigos. E aí ele continua: se alguém lhe quiser causar mal, importa que assim sejam mortos. Esses homens têm poder para fechar o céu, para que não chova. Quem foi que orou e não choveu? Elias. Elias orou e passou mais de, acho que 3 anos, né? Mais de 3 anos aí sem chover na terra. E aí ele continua: para que não chova durante os dias em que estiverem profetizando. E tem o poder sobre as águas para convertê-las em sangue. Quem foi que tocou no mar do rio Nilo ali e a água se tornou em sangue? Moisés, né? Então a ideia de que esse texto está fazendo uma luz para aqueles homens que fizeram aqueles prodígios. Então Elias orou e não choveu, orou e caiu fogo do céu, e Moisés tocou nas águas do rio Nilo e as águas se tornaram em sangue. E aí ele continua, verso 6: esses homens têm poder para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que estiverem profetizando, têm o poder sobre as águas para convertê-la em sangue e para ferir a terra de toda sorte de pragas, quantas vezes quiserem. Quem falou através de Deus e trouxe pragas para o Egito? Moisés. Então, a segunda interpretação que se dá para essas duas testemunhas é que eram Moisés e Elias. Talvez encaixa mais do que Enoque, não é? Talvez encaixa mais. Aí você pode dizer, sim, pastor, mas Moisés morreu. Moisés morreu, não morreu? Mas acharam o corpo dele? Não acharam o corpo dele. E quando Jesus foi orar e apareceu 2 pessoas do lado de Jesus, quem foi que apareceu ali, junto com Jesus? Quem lembra? Aí Pedro chegou juntinho e disse assim: Senhor, vamos fazer aqui não vamos sair mais daqui não, vamos fazer um altarzinho aqui para o Senhor, outro para Elias, e outro para quem? Para Moisés, né? Moisés estava lá. Então são grandes questionamentos que nós podemos nos fazer. Tem coisa que a gente só vai saber quando Jesus nos revelar, né? Agora a gente conhece por escuro, né? Por uma cortina de fumaça, mas lá todas as nossas dúvidas serão tiradas diante do Senhor. Terceira interpretação é a interpretação de que essas duas testemunhas são o Velho e o Novo Testamento. Não vou dizer velho, porque a palavra velha dá a ideia de cansaço, né? Dá a ideia de mais antigo, né? Uma ideia mais... O Antigo Testamento e o Novo Testamento. Aí, quem defende por quê? Porque o Antigo e o Novo testificam de Jesus Cristo. A gente vai encontrar inúmeras passagens bíblicas dos profetas falando do dia da vingança, do dia que o Jesus vai voltar pela segunda vez. Vai ver profecias da primeira vinda de Jesus, mas também vai ter profecias da segunda vinda, daquele grande dia que o Senhor reinar.
Então, tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento profetizam do dia que o Senhor Jesus vai vencer definitivamente o mal. Beleza? E a última interpretação é uma interpretação mais presbiteriana, que é que essas duas testemunhas são uma figura de linguagem, são um simbolismo para representar a igreja do Senhor. Ela representa a igreja. Essas duas testemunhas representam a igreja, o corpo, a nação santa, o povo exclusivo de Deus. E por que é a igreja do Senhor? Primeiro, porque a igreja é a que testifica. Ela que fala, ela que profetiza, ela que se levanta para falar. Jesus vai dizer, olha, se vocês não clamarem, as pedras clamarão. Vocês são a voz do Senhor para pregar, apregoar as boas novas de salvação. Então a igreja do Senhor é essa testemunha fiel. E por que ainda é a igreja? Porque a igreja vai se levantar e ao mesmo tempo a igreja ela é perseguida pelo mundo. Então lá na frente vai dizer que vão matar essas testemunhas. Essas testemunhas ficarão mortas ali por algum período de tempo. Mas ao terceiro dia e meio, essas duas testemunhas serão revestidas do Espírito da vida e elas irão voltar, ressuscitar para morar com Deus lá em cima no céu. Então, todo cristão, por que a igreja? Porque todo aquele cristão que é abatido em combate, ele morre. Ele encerra a carreira, né? O apóstolo Paulo vai dizer isso. Combati o bom, encerrei a minha carreira, mas guardei a minha fé. Não é isso que o apóstolo Paulo vai dizer? Então é a ideia de que a igreja do Senhor, todos aqueles que são soldados de Deus, eles vão cair do combate, eles vão cair à sepultura, nós vamos morrer. E é o mundo que está aí fora, Satanás, vai dizer assim, pronto, eu estou matando a igreja. Não era assim no Coliseu, a perseguição romana? Satanás, usando os imperadores, queria matar, queria acabar com a igreja, destruir a igreja. E cada vez que algum cristão caía morto ali, era como se o inimigo dissesse, eu estou matando a igreja. Então o mundo olha e diz assim, a igreja está morrendo. Mas na verdade, naquele grande dia, vai entrar o espírito de vida de novo na igreja e nós vamos morar com Deus lá no céu. Estão entendendo mais ou menos? Pastor, qual é a interpretação correta? A interpretação que mais lhe convém. Pastor, é isso mesmo? É. Porque, veja, não há uma ideia fechada sobre isso aqui. Mas o que nós acreditamos, isso aí é um pensamento já fechado, é de que a igreja do Senhor, a igreja perseguida, a igreja que está caindo, morrendo muitas vezes, o mundo está vendo que a gente está morrendo, está sendo perseguido, que Satanás está investindo forte, mas naquele grande dia, nós voltaremos para viver uma nova vida ao lado do Senhor Jesus. O mesmo apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, vai dizer que importa que Jesus coloque todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. Quem são os inimigos do Senhor? Quem são os inimigos da igreja? Quem sabe? Quem pode chutar aí? Quem é o inimigo da igreja? Quem é o inimigo da igreja, meus irmãos? Diga de novo, irmã Cecília. Mas, na verdade, nós temos um inimigo central, né? Quem é o inimigo central da igreja? Satanás, né? Satanás, o capiroto. Qual é o significado de Satanás? Adversário, né? Inimigo, adversário.
Então, ele é um dos inimigos da igreja. Quem é o outro inimigo da igreja? O apóstolo Paulo vai dizer nesse livro, nessa carta aos Coríntios, que o inimigo da igreja é a morte. Não é a morte. Quem foi que Satanás usou para tentar deixar Jesus morto, sepultado? A morte, né? Satanás detinha o poder sobre a morte. Então todo mundo que morria estava debaixo da autoridade de Satanás, porque ele estava com a chave do inferno e da morte. Quando Jesus vem, Jesus toma essa chave, né, e diz: agora todo o poder me foi dado no céu, na terra e debaixo da terra. O mesmo Senhor Jesus vai dizer: olha, o valente deixa de ser valente quando um mais valente do que ele entra na casa dele, deixa ele todo amarrado, rouba tudo que ele tem, né, e vai embora. Jesus está dizendo: olha, eu sou o valente que vou no inferno, que toma a chave da mão, que saqueio o inferno, as pessoas que estão ali querendo ir para o inferno. Jesus vai lá, rouba aquilo ali, a ideia, né? E diz: esse agora é nova criatura diante de mim. Né? Então, quando eu digo roubar, não é que Jesus rouba, né? Ficarão de fora os ladrões, não é isso. É a ideia de que Jesus, ele agora tem todo o poder sobre a morte, sobre o inferno, sobre Satanás. E aquelas pessoas que estavam indo para o inferno, Jesus coloca a sua cruz na frente, e todo aquele que olhar para Jesus, declarar: Jesus me salva, será salvo. Né? Então essa é a ideia aqui, dessas duas testemunhas. Para mim, na verdade, o que mais me aproxima é a ideia de que é a igreja perseguida, a igreja que está ali todo dia sendo maltratada, todo dia sendo castigada, Satanás tentando nos matar. Ora até consegue, ou não consegue? Ora até Satanás consegue nos matar, mas nós não ficaremos prostrados, nós não ficaremos mortos, porque Jesus, ele é a ressurreição e é a vida. Ele é a ressurreição e a vida. Então, no tempo certo, no dia que a 7ª trombeta tocar, nós iremos reviver para a glória de Deus. Alguma dúvida até aqui, meus irmãos? Vitória, lá atrás. Eu tenho uma dúvida aqui. Agora. Eu tenho uma dúvida. Se o tempo que está na Bíblia, 42 meses e 1.260 dias, tem a mesma relação ou são tempos diferentes? Quem pode fazer um cálculo rápido aí? 42 meses dá quantos dias? 3 anos e meio os dois. Entendeu? Então a ideia aqui é simbolismo. Não é literalidade. É como eu disse. Seja 1.000 não sei quantos dias, 40 não sei quantos meses aí, representa a primeira vinda de Jesus até a segunda vinda. É o mesmo tempo. Não é isso? Então, é uma forma diferente de dizer a mesma quantidade, né? Mas, na verdade, é o que representa. Não é a quantidade de dia certinho. Representa do dia que o Senhor Jesus veio a primeira vinda, morreu, ressuscitou, voltou ao céu, até o outro momento que ele vai voltar para nos buscar. Entendeu, Vitória? Vamos lá. Verso 9. Homens de vários povos, tribos, línguas, nações, verão os seus corpos mortos por 3 dias e meio, e não permitirão que sejam sepultados. Os que habitam na terra se regozijarão. O que é se regozijar? Se alegrar. Então o texto está dizendo que os que vivem na terra vão se alegrar porque as duas testemunhas morreram. Veja que situação, né? Outro simbolismo, representa o reino das trevas, representa todo, como a irmã Cecília falou, todo aquele que não aceitou Jesus, aquela pessoa que não aceita o Evangelho. Quer ver um exemplo prático?
Uma vez eu fui evangelizar um grupo de pessoas que eles estavam usando drogas. A gente chegou, eu e um diácono, a gente foi evangelizar um domingo de tarde, e eles estavam ali, né, usando mesmo droga. A gente viu, a gente disse, e aí, vamos passar, vamos lá, vamos lá. A gente foi. Quando a gente foi chegando, que eles viram que era dois cristãos, eles correram, cada um para o seu canto mais limpo. Aí a gente foi embora, né? Quando a gente foi embora, que passou, que olhou, eles... Então, o que isso representa? Que aquela pessoa sabe que está errada, né? Sabe que está fazendo alguma coisa errada. Quando vem a verdade, ela prefere fazer o quê? Fugir. Quando aquela verdade vai embora, e ele, na ótica dele, ele diz, pronto, me livrei, ele se alegra. Oxe, por essa eu escapei. Né? Estou feliz. Por quê? Porque aquele cara não pregou para mim. Já vem aquele cara de novo falar desse Jesus. Lá vem aquele pastor de novo, lá vem aquela irmã, só fala de Jesus. É como se o evangelho causasse já uma exaustão nas pessoas. As pessoas não querem mais. Então, sabe? O inimigo está trabalhando tanto que as pessoas não querem ouvir mais de Jesus. Então, a ideia aqui é que as pessoas vão se alegrar quando ouvir dizer que o evangelho acabou. Ou você acha que não tem muita gente aí no mundo tentando acabar com o evangelho? Eu já vi líderes políticos em conversa dizer assim, a gente tem que acabar com a igreja. A gente acabar com a igreja, aí a gente consegue fazer o que a gente quer. Porque a igreja realmente é o último obstáculo, né? O mundo só não está descambado de cabeça para baixo porque a igreja está aqui. É ou não? Se não fosse a igreja do Senhor aqui ainda, Jesus já tinha, né? O mundo já estava de perna para o ar. Senhora? A igreja é a luz. A igreja é a luz. A igreja é aquela conversa de Deus com Abraão, né? Ó, se tiver 10 ali, eu não vou destruir a cidade. Aí tem aquele diálogo, né? Não encontra. Aí vai lá e destrói. Fazendo um comparativo conosco, com a igreja. Deus só não destruiu ainda porque a gente está aqui. Mas um dia ele vai tirar a gente daqui, não vai? Aí de quem ficar por baixo. Um dia que a igreja não tiver mais, quer dizer, agora eu vou tirar os meus. Aí. 10. Os homens que habitam na terra se regozijarão sobre eles e se alegrarão, mandando presentes uns aos outros, porque estes 2 profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. Depois daqueles 3 dias e meio, o espírito de vida vindo de Deus entrou neles e lhe puseram de pé, e caiu grande temor sobre os que viram. Então, ouviram uma grande voz do céu que dizia, sobe aqui. E subiram aos céus, e uma nuvem, e os seus inimigos os viram. Certo? Então, o que está acontecendo aqui? Aqui é um flash, aqui é uma introdução para o momento da última trombeta tocar. Aqui é um flash dos últimos dias. Veja que não é um dia específico, são dias. É uma série de acontecimentos que vai acontecer quando Jesus raiar. Então, quando a igreja estiver subindo, quando a igreja for chamada ao céu, ela vai subir em uma nuvem, né? E o mundo vai o quê? Ver. Né? O mundo vai ver a igreja subindo ao céu. Ao mesmo tempo, o mundo vai ver Jesus descendo numa nuvem. No mesmo tempo que Jesus vai descer na nuvem, a igreja vai subir na nuvem. E o mundo vai ver. Amém, meus irmãos? Amém. E aí ele continua.
Naquela mesma hora, houve um grande terremoto e caiu a 10ª parte da cidade. No terremoto foram mortos 7.000 homens e os demais ficaram atemorizados e deram glória a Deus no céu. E passado o segundo, ai, o terceiro virá, cedo virá. Lembra que eu acho que foi no capítulo 8 que a gente leu uma águia sobrevoando, né? E diz, olha, é passado o primeiro e o segundo ai. É passado o primeiro ai, ainda vem mais 2. Aí agora apareceu o segundo ai. Qual é o segundo ai? É um momento onde a igreja está voltando à vida. É um momento onde o povo que morreu pelo Evangelho, aquele povo que morreu sem negar Jesus, ele está voltando à vida e está indo como uma nuvem ao céu. Nesse momento, o mundo está passando agora pela fase de recolha da graça. Que recolha da graça é essa? É Deus tirando a graça, o Senhor Jesus tirando a graça que tem na terra e agora entrando apenas justiça. Vai ter um momento que o mundo não vai ter mais Jesus, né? Vai ter um momento que a porta vai ser fechada. A porta do céu vai ser fechada. Vai ter um momento que Jesus vai parar de bater na porta. Vai ter um momento que as pessoas irão procurar e não irão encontrar. Então, a graça será removida. Quando a graça será removida, quando a igreja sair, lembra que eu falei do descambar, de virar de cabeça para baixo? A primeira coisa que está acontecendo aqui é um terremoto. A ideia de terremoto, a ideia de que os alicerces da terra irão se estremecer. Naquele momento, várias pessoas ali morrerão. Né? Morrerão. E essas pessoas já vão morrer, que morreram com Cristo ou sem Cristo? Sem Cristo. Né? Então, a ideia aqui é que essas pessoas estão morrendo agora sem Cristo. Aí, versículo 15. O sétimo anjo tocou a sua trombeta, que no caso seria a 7ª trombeta. Não é isso? São 7 anjos, cada um tocou uma. Aí ele agora está tocando a 7ª trombeta. E houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do Senhor Jesus Cristo, e ele reinará para todo sempre. Então a ideia agora é da 7ª e última trombeta, a ideia de que é o momento da cena final do mundo, da última cena do que está acontecendo no mundo. O dia em que o Senhor Jesus raiar nas nuvens para reinar, né? E aí as vozes que vêm do céu vão dizer: o mundo agora vieram a ser do nosso Senhor Jesus Cristo e ele reinará para todo sempre. Aí você pode dizer: mas pastor, Jesus não é rei? Jesus já está reinando? Ele está reinando no céu. Mas o próprio apóstolo Paulo vai dizer em Coríntios que é necessário que ele reine, esteja reinando no céu. É como se a batalha está sendo travada, né? E aí ele vai dizer que ele vença os seus inimigos. Para ele reinar de forma universal, de forma agora total, ele precisa vencer os inimigos. E quem são os inimigos que estão sendo vencidos? Satanás, a morte, não é? O inferno. Então, esse último momento aqui agora é o momento em que Jesus desceu e venceu tudo. Satanás agora vai ser jogado. As pessoas que estavam com ele ali, que não aceitaram Jesus, vai com ele também. O inferno vai-se embora. A morte vai embora. O texto vai dizer: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Né? Onde está, ó inferno? Né? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? A tua agulha. Você não fere mais. Por quê? Porque Jesus agora está reinando. Jesus é Senhor. Jesus apareceu no céu. Né? É o quê? Acabou a paciência com Satã.
Acabou. E aí é interessante que ele vai dizer, os grandes vozes no céu, né? Nos capítulos anteriores, a gente vai ver que há silêncio no céu por quanto tempo? 30 minutos. A ideia aqui não é literalmente 30 minutos, mas é a ideia de espaço de tempo. O céu está em silêncio, esperando um grande fato que vai acontecer. Qual é o fato? O toque da 7ª trombeta. Quando o anjo toca a 7ª trombeta, as vozes que estavam em silêncio agora falam. E o que é que elas falam? Toda a terra agora, todo o universo, tudo que nele há, pertence ao Senhor Jesus. E ele continua no versículo 16. Os 24 anciãos que estão assentados no seu trono diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que era, porque tomastes o teu grande poder e reinastes. Iraram-se as nações, então veio a tua ira, e o tempo de serem julgados os mortos, o tempo de dares recompensa aos profetas, teus servos, e os santos, e os que temem o teu nome, os pequenos e os grandes, e o tempo de destruir os que destroem a terra. Então agora os 24 anciãos estão falando uma coisa bem interessante. Estão falando que tudo o que aconteceu durante a história da humanidade, os 24 anciãos estão falando para Deus, dizendo para Deus, adorando a Deus, pela forma que Ele trabalhou na humanidade. Veja que interessante. Ele vai dizer, versículo 18: iraram-se as nações, então veio a tua ira. Aí o que acontece, né? O mundo se irou, aí agora veio a ira de Deus, certo? Aí veio o tempo de ser julgado os mortos. Ser julgado os mortos, para os mortos serem julgados, eles precisam o quê? Ressuscitar. Não tem como julgar um morto. O morto ressuscitou. Então, os 24 anciãos estão dizendo agora, olha, veio o tempo de julgar os mortos. O Senhor está ali julgando os mortos. O tempo de dar a recompensa aos profetas, teus servos, e aos santos, e aos que temem o teu nome. Então, primeiro tempo, Jesus ressuscitou os mortos, julgou os mortos. Depois de ter julgado, botado um para a direita e um para a esquerda, agora ele vai dar a recompensa. Mas a recompensa para quem? Para aqueles que foram fiéis. Os profetas e os santos. Não é isso que eles vão dizer? O tempo de serem julgados os mortos, o tempo de dar a recompensa aos profetas teus servos e aos santos, os que temem o teu nome, pequenos e grandes. Todo aquele que aceitar o Senhor Jesus Cristo naquele grande dia e você for fiel aqui, receberá um galardão do Senhor no céu. Receberá a coroa da vitória, receberá a coroa da vida. Você receberá a recompensa. Você diz, por quê? Porque você serve ao Senhor? Porque vai ter recompensa lá no céu. Por que você deixa de assistir uma novela numa quarta-feira, deixa de ficar em casa descansando numa rede ou em berço esplêndido para vir para uma igreja ouvir um pastor falar? Porque você quer aprender que se você for fiel, naquele grande dia, você irá morar do lado de Jesus. Entende que o que é recompensa? Recompensa para os profetas e recompensa para os santos. Seja do pequeno ao grande, foi fiel, Jesus, ele é galardoador. Olhe para quem está perto de vocês assim, Jesus vai te recompensar. O problema, olha aí agora o problema, que tem muita igreja aí, dizendo que Jesus vai te recompensar aqui. Entende a diferença? Jesus vai te recompensar, meu irmão. Jesus vai te dar aquele carro zero.
Jesus vai te dar aquela casa na praia, Jesus vai te dar aquilo. Ei, meu irmão, a recompensa que nós esperamos não é aqui, é no céu. O que nós escolhermos aqui é muito bom. A gente tem um carro bom, a gente tem uma casa boa, né? A gente tem uma qualidade de vida. Não é pecado isso, não. Mas a gente não pode ser apegado às coisas. Não se apegueis às coisas do mundo, nem no que o mundo há. Porque se você se apegar nas coisas que estão no mundo, o amor de Deus não está em você. O seu amor não está em Jesus. O amor é no carro. Mas você tem que olhar para as coisas que são do alto. Olhai, né, para o que é do alto. Porque lá é onde vai estar a nossa recompensa. E a Bíblia vai dizer lá, a traça não come, ferrugem não chega, nada destrói o tesouro que está guardado para nós no céu. Amém, meus irmãos? Amém. Louvado seja Deus. E para terminar, verso 18. 19, né? Abriu-se o céu, o templo de Deus, e a arca da aliança foi vista no seu santuário. E houve relâmpagos, vozes e trovões, terremotos, grande chuva de pedras. Então, veja, essa ideia aqui é só um pano de fundo, só uma introduçãozinha, só um salzinho de como vai ser no dia que o Senhor Jesus raiar nas nuvens. Vou passar ali. Então deixa eu falar mais alto. Dá para falar mais alto. Diz que é grande a carreata, só tem um carro. Diz que é grande que só... Então, é só um salzinho do que vai ser a vinda de Jesus. A gente vai ver com mais claridade, mais detalhes, mais na frente. Mas a ideia aqui é de que, quando o Senhor raiar nas nuvens, será uma sequência de acontecimentos. Tem uma linha doutrinária pentecostal e neopentecostal que diz que a gente vai ser arrebatado, num piscar de olhos. A roupa vai ficar, né? E a gente vai subir. Aí vai ficar um grupo. Aí esse grupo vai ser atormentado, não sei o quê, parará. A gente já viu que não é assim. Eu já expliquei aos irmãos que não é assim. Tem que desconstruir essa ideia pentecostal e neopentecostal. Aquele filme, né? Deixados para trás. A ideia não é essa. A ideia é de que nós estamos vivendo os últimos dias. Que últimos dias são esses? Aqueles dias que Vitória perguntou. Esses dias, pastor, esses meses, é da primeira vinda de Jesus até a segunda. E esses fatos e acontecimentos já estão aí na iminência. Agora estamos esperando o céu se abrir. É o que a gente está esperando agora. Estamos vivendo um momento de esperar Jesus raiar a qualquer momento. Qualquer momento. Então, quando ele raiar nas nuvens, a Bíblia vai dizer que os mortos estarão primeiro, para serem julgados. E nós também estaremos lá, seremos alçados ao céu. Cristo vai dar o galardão, Cristo vai dar a recompensa, Cristo vai vencer os seus inimigos, né? E aí será o fim, né? Será o fim da história da humanidade. Daí para frente é só alegria, gozo, felicidade, louvor, adoração pelos séculos dos séculos. Amém.